de chamar para coordenar a mesa o Renan, conselheiro de Guarapari, e gostaria de chamar a Dalma Caversan como moderadora da mesa, ela que é conselheira de saúde de Ecoporanga. Renan, por favor, assuma o seu posto lá e vamos começar. Essa câmera velha. Boa tarde a todos, como ele já falou, meu nome é Renan. A nossa palestra agora à tarde sobre saúde mental no nosso município, no caso, Ecoporanga, com o Dr. Wellington Alves. Queria chamá-lo. Bom, essa palestra vai ter 1 hora de duração. Tá, doutor? Aí quando faltar uns 20 minutos eu aviso o senhor. Boa tarde a todos. É um prazer estar com vocês. Eu participei de uma parte da programação da manhã e aprendi bastante com o pouco tempo que eu fiquei aqui, né? Não participei do período todo que eu estava em atendimento na cidade. Sou funcionário público também, aqui de Ecoporanga, trabalho na Secretaria de Saúde, como psicólogo clínico. Sou de Minas Gerais, do interior de Minas. Morei lá na cidade, onde tem muito hospital psiquiátrico, né? Em Barbacena, durante um bom tempo. Meus pais moravam lá e eu tive, não sei se eu diria um privilégio, mas eu tive a oportunidade de frequentar como curioso, ainda na minha juventude, de frequentar e ver e perceber o sofrimento humano da forma que eram tratados os internos, né? Aquelas pessoas que estavam no regime interno lá. Mas o desafio nosso hoje é pensar um pouco sobre as propostas da saúde mental para a Ecoporanga. Eu confesso que, de fato, é um grande desafio para mim, até porque o tempo de trabalho meu aqui em Ecoporanga ainda é pequeno, tem pouco tempo que eu trabalho aqui, e eu ainda não tenho conhecimento do perfil para poder falar em termos de comparações de Ecoporanga para Ecoporanga, né? De evoluções nesse sentido. E posso falar com respeito a algumas experiências fora daqui de Ecoporanga, mas ainda aqui não. Mesmo assim, pelo pouco tempo que estamos aqui, nós temos já tido contato com diversos tipos de, vamos chamar de sofrimento psíquico, né? Vamos chamar. Tivemos contato com pessoas, número de 142 pessoas aqui em Ecoporanga, e dá para a gente ter uma noção de um perfil, que eu não vou falar desse perfil em números inteiros, em números, vou falar em números mais indiretos, né? Quantidade maior, quantidade menor, mas sem falar mesmo, nem em percentuais eu vou falar. Alguma coisa do que eu pensei em falar, e até coloquei aqui na projeção, eu vi que já foi abordado pelo colega na parte da manhã, no período da manhã. Então nós vamos ser bem rápidos em alguns pontos para nós focarmos mais na questão dos desafios, da nossa proposta de pelo menos pensarmos nos desafios que temos para a realidade de Ecoporanga, ainda que, como disse, não tenho tanto conhecimento e até vou aprender com vocês, que são os agentes aqui que já estão mais envolvidos no processo. Mas, de qualquer forma, vou partir do geral, da visão macro, da visão nacional, para nós, e delas é que eu vou pegar pontos para nós pensarmos. Inclusive, de antemão quero dizer que os pontos que nós frisamos, e muitos pontos que nós vamos frisar aqui em projeção e vamos falar,
eu usei exatamente da forma que está escrito, que está postulado, ou está proposta pelo Sistema de Saúde, pelos CAPs. Então, eu vou pegar, porque a ênfase minha não é teorizar sobre o sistema em si. A ênfase é pegar a proposta do sistema, os pontos que o sistema enfatiza na sua proposta de tratamento da saúde mental, para nós trazermos para a nossa realidade. Ainda que a nossa realidade, em termos de instituição, não está pronta, não está completa, ainda que não temos aqui as propostas de CAPs diversas, né? 1, 2, 3, AD, e já tem o AD 2 já, né? O AD 3, aliás. Nós não temos essa estrutura ainda, mas a proposta dos CAPs, o entendimento que é fruto de um trabalho antimanicomial antigo, conforme já foi dito aqui de manhã, um processo de evolução que consiste no entendimento de evolução, de retirada do sistema interno, vamos chamar de prisional, e uma libertação, falando na palavra mais para o nosso entendimento. E com uma proposta inversamente proporcional, uma proposta de que se sociabilize, né? Que envolva, que insira o indivíduo na sociedade e tire ele dos hospícios, manicômios e hospitais judiciais que ainda existem hoje. Mas a proposta é essa. Então vamos falar sobre o que nós pensamos a respeito. Primeiro, aquela visão geral de saúde. É impossível nós falarmos de saúde física, saúde global, sem falarmos pensando no sentido preventivo em alimentação, exercício físico, sono, etc. Assim como é impossível nós pensarmos em saúde mental sem pensar no ser humano, sem pensar no ser humano como um biopsicossocial, né? No envolvimento e no pensamento de que há uma via de mão dupla. Há uma via de mão dupla. Vamos pensar assim, de uma forma bem direta, que se o indivíduo que tem uma deficiência física, e se essa deficiência física vai trazer algum mal psíquico, se vai trazer uma interferência ou algum mal social, ou se o indivíduo que vive em uma situação que estou chamando aqui de mal social, se ele vai ter alguma consequência psíquica. Em alguns casos, que nós conhecemos como a somatização ou psicossomatização, e que vai ter até em algum momento, algum efeito físico. De forma que é impossível nós pensarmos em saúde mental sem ter essa visão de humano, essa visão do indivíduo, do homem, nesse tripé aí, Vamos à frente. Bem, a visão geral do que nós vamos falar de saúde mental, ou vamos falar de loucura, vamos dizer assim. A loucura é um mal social, a loucura é uma causadora do mal social, ou a loucura é uma consequência do mal social? São perguntas para as quais nós encontramos respostas diferentes. Não vamos nem dizer que estamos buscando respostas, mas temos respostas diferentes. É o mal social? Se é o mal social, a loucura é causa ou é consequência do mal social? Se é. Se temos o conceito de que a loucura é um mal social, diferente se é causa ou se é consequência, é causa ou efeito, tem aquele conceito que está ultrapassado, está sendo trabalhado, e é o que nós chamamos na área da saúde geral e da saúde mental, uma evolução nesta visão de humano, de indivíduo, de pessoa. Um de cada vez que for possível, volta atrás. Os tipos de intervenções. Primeiro, aquela visão de que o indivíduo é um mal social. Vamos partir dela. Que o indivíduo, o louco, o indivíduo que é usuário da saúde mental, ele é um mal social. Então, uma forma de evitar esse mal social, e aí pensamos outra vez, se ele provoca o mal social, ou se a situação social provoca o mal nele, ou se ele é vítima, se ele é... Né? De qualquer forma, a visão agora é independente desse conceito. Tem os tipos de intervenção, que é medicamentosa, que em muitos casos, conforme já foi dito aqui de manhã,
é uma intervenção só no sentido de sintomático, só de cuidar dos sintomas, de acalmar, não é isso? Os famosos sossego-leão e assim por diante, né? Os calmantes, os soníferos, os antidepressivos, ansiolíticos, né? E assim por diante. Outra intervenção, as cirúrgicas, que já nem se usa mais, já está bem fora de cogitação em termo prático, as famosas lobotomia. Eu estive no Museu da Loucura, em Barbacena, em um projeto de pesquisa, e lá nós vimos fotos e vimos também vídeos, e vimos lá no museu algumas peças que faz lembrar de como que se fazia, como que se via essa questão da loucura como sendo uma questão puramente física, puramente do cérebro, e que podia ser erradicada, podia ser eliminada. E, aliás, quem inventou essa cirurgia ganhou até um prêmio, né? Ganhou um prêmio pela brilhante ideia de abrir o cérebro do indivíduo que era louco, que era doente, e fazia a lobotomia. Era uma secção entre o tálamo e outra parte do cérebro. Fazia uma seção, né? cortava o processo de comunicação, a sinapse, e aí o louco deixava de ser louco. Ele deixava de ser louco, mas também deixava de ser um monte de outra coisa, né? Era taxado como louco, deixava de ser louco, mas deixava de ser homem, não no sentido de masculinidade, né? No sentido de pessoa, deixava de ser um indivíduo humano, e sei lá quantos não podemos dar, porque deixava de ser. E a questão, outra intervenção, é a intervenção social, que há uma transição importantíssima aí entre a cirurgia e a socialização. Dentro da socialização tem a institucionalização, que agora com a luta antimanicomial, né, que também tem avançado muito, é uma forma de intervenção social. E a eliminação dos estigmas, principalmente os estigmas sociais. Hoje nós vimos aqui um exemplo de uma pessoa que ficou com estigma, para nós entendermos, ficar bem claro para nós. Ficou com estigma físico. Ele usou um arame na cabeça e ficou com a marca com estigma físico. Então, por mais que ele comporte bem hoje, mas a marca do arame que ele ficou na cabeça dele, que ele colocou na cabeça por uma dita, entre aspas, loucura, a marca ficou na cabeça dele. Isso é um estigma físico. Mas o que traz muito sofrimento, talvez, é o estigma social. É o carimbo que se coloca na pessoa e diz: não, o usuário do sistema de saúde, saúde mental, o usuário de um remédio controlado, o faixa preta, o tarja preta, e o psicótico, o neurótico, o louco, o doido, o violento, o ameaçador, a ameaça social, o animal, não é isso? São estigmas. E às vezes, ao invés de trabalhar a questão social no sentido de envolver, de inserir, aí trabalha no sentido de separar, né? Pode ir à frente, no sentido de isolar, de separar. E às vezes, dentro do próprio contexto, que deveria ser um contexto de inserção, acaba sendo um contexto de separação. Porque você vai na casa da pessoa, ele tem uma mesa separada, né? Ele tem um quarto separado, mas separado não naquele sentido de ter a privacidade, a liberdade, mas é um quarto com condições de aprisionamento, não é isso? E a outra questão, que também foi abordada aqui hoje de manhã, é a questão espiritual, a questão da fé, a questão da transcendentalidade, questão também que pode ser uma outra influência da cultura, que também nós, como profissionais da saúde, nós temos que respeitar. Nós não vamos lá com esse objetivo, não vamos levar, nem mudar, nem questionar, nem discutir a fé e a espiritualidade de alguém, mas temos que... Nós temos casos de pessoas, conforme foi dito aqui hoje, que foi indicado para ele uma sessão de exorcismo, né? Procura o pastor, que ele vai expulsar o demônio dele, ele vai ficar tranquilo, vai ficar bem, não é isso? Nós temos casos de pessoas que, de fato, testemunham que a espiritualidade deu uma contenção, deu uma certa melhora na qualidade de vida. Temos pessoas também que vão dizer que ficaram loucos depois que se envolveram com a espiritualidade, com a religiosidade. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos pegar uma linha de pensamento e fixar nela, e não podemos também fazer isso. Nós temos que respeitar. Então, são os tipos da visão geral que eu pensei em falar com vocês, de forma bem sucinta, de intervenções.
Pode ser que tenha outra, mas no geral seria essa aí. Bem, como disse, recortes, né, de informações, esses aí são os nossos, a fonte que eu peguei, tudo não, a partir daqui, né, alguns pontos, foi tirado literalmente da forma que estava na internet, através dos sites aí do governo federal, do SUS e tal. Mas vamos ler. A reforma psiquiátrica consiste no progressivo deslocamento do centro de cuidado para fora do hospital, já falamos sobre isso, em direção à comunidade. Entretanto, a rede básica de saúde é o lugar privilegiado de construção de uma nova lógica de atendimento e de relação com os transtornos mentais. Foi o que o colega já enfatizou, que é a questão de que não podemos ver saúde mental só como um departamento ali exclusivo, e não. Tem que ter um trabalho de equipe, um trabalho multidisciplinar, interdisciplinar, né, para ter essa visão do indivíduo. E o foco que eu vou dar em todas os recortes que eu peguei aqui da proposta geral é o enfoque do individual, do indivíduo. Pois não. Bem, o conceito de CAP já foi lido aqui também, mas eu enfatizei aqui a questão da proposta, né? Proposta. Tem a missão de dar atendimento às pessoas que sofrem com transtornos mentais cerebrais persistentes, oferecendo cuidados clínicos e de reabilitação psicossocial. A ênfase é no objetivo, tá? Porque nós vamos ver os objetivos que propõe a visão geral para nós trazermos para a nossa realidade. O objetivo de substituir o modelo hospital-cêntrico, há aquela visão antes os grandes hospitais, os grandes centros de tratamento de saúde, onde as pessoas ficavam de fato internadas. Eu conheci, como disse, vários em Barbacena, conheci em Belo Horizonte, o famoso Hospital Galba Veloso, Belo Horizonte. Então, aquele hospital com muitos leitos para aprisionar e para, aos extremos, fazer até a lobotomia ou medicamentalizar os pacientes e fazer deles a loucura, né? Fazer deles a loucura. Então, substituindo essa visão, esse modelo, evitando internações, hoje a proposta do governo é investir, inclusive o incentivo financeiro do governo federal é maior às instituições que têm menor quantidade de leitos, que têm condição de dar uma atenção, um tratamento mais individualizado, mais personalizado. O governo federal está investindo nisso e está exatamente já mais de 20 mil leitos de hospitais psiquiátricos foram banidos, deixaram de existir dentro desse projeto. Mais de 20 mil deixaram de existir. Enquanto os números de CAPs, né, já está, esse ano, a informação mais recente que eu tenho pelo Conselho Federal de Psicologia, já está em 1.742 CAPs, já em funcionamento. Bem, ênfase, pelo exercício da cidadania e inclusão social dos usuários e suas famílias que fazem parte do tratamento. Vamos. Bem, só informação, um total de 1.742 CAPs que tem no Brasil, enquanto aumenta o número de... Sim, pode passar. Enquanto aumenta o número de CAPs em funcionamento, diminui as internações hospitalares e o isolamento. Bem, é fundamental que não se perca a dimensão de que o eixo organizador das redes de atenção à saúde mental são as pessoas, sua existência e seu sofrimento. Como disse, a ênfase vai ser sempre na pessoa, né, como indivíduo, a pessoa na sua inserção social, mas nunca na instituição, nunca num projeto de hospital, de internação e de isolamento. Então, não se pode fugir desse princípio. O princípio básico, mesmo que a rede seja extensa, com focos, com interdisciplinaridade, mas o centro, o foco principal, tem que estar firmado na questão da pessoa como indivíduo, a sua existência e o seu sofrimento. Vamos. É preciso criar, observar, escutar, estar atento à complexidade da vida das pessoas, que é maior do que a doença ou o transtorno. Aqui vem aquela questão da estigmatização, né? O nome, a realidade da vida, a complexidade da vida que envolve o que ele está envolvido, né? É bem maior do que a doença em si. Não pode pegar, ele tem essa doença, ele tem esse sintoma, ou ele tem esse estigma, né? Ele tem esse nome, vamos dar nome para ele, igual na questão da saúde de forma geral. Tem
tem o diabético, né? Tem o hipertenso. Então tem a ala do hipertenso, a ala do diabético, a ala e assim por diante. Então, na questão da saúde mental também, nós temos que entender o indivíduo não como tivesse um carimbo na testa marcado para uma determinada, como se fosse determinada uma situação de vida dele, ou se a situação fosse determinada por um carimbo que alguém coloca nele, um nome que se dá a ele, e tem que ter essa visão da pessoa, a vida, a complexidade da vida da pessoa no todo. Pois não. O projeto de atendimento psicossocial deve se preocupar com o sujeito, sua singularidade, sua história, sua cultura e sua vida cotidiana. Só reforçando cada um. Aqui eu coloquei exemplo de Tueta aqui, é aqui do interior do Espírito Santo. Quem conhece a cidade de Tueta? Tem alguém que conhece aqui Tueta? Não é cidade de Tueta, eu estou perguntando se vocês conhecem, porque eu coloquei Tueta bem pequenininho, porque eu tenho 90% de certeza, mas eu tenho quase certeza que é em Tueta, que foi mudado de lugar por causa da hidroelétrica. Eles fecharam o rio para fazer hidroelétrica. É em Tueta, é Minas Gerais, é divisa com o Espírito Santo, divisa com o Espírito Santo. Isso, é chegando ali embaixo do Andu, ali, mas é Minas, agora eu estou me recordando que não é Espírito Santo. Mas por que coloquei exemplo de Tueta? Na época daquela mudança, a cidade foi mudada de lugar em função da construção da hidroelétrica, que teve que fazer uma barragem, e a água a água de fato ocupou todo o espaço que era a cidade de Tueta. Então o que fez? O projeto constava em trazer todas as pessoas daquela cidade para um outro lugar, alguns quilômetros distante, e reconstruiu a cidade. E é linda a cidade nova. A cidade nova é linda. Então um projeto bonito, um projeto arquitetônico bonito, uma cidade programada, uma cidade construída com todas as pessoas. Ninguém tomou prejuízo no sentido financeiro, porque todas as pessoas que tinham imóveis lá também receberam seus imóveis na outra Itueta, a nova Itueta. Aí você chega lá, tem um portal, a nova Itueta, bonito, tudo asfaltado, tudo bonitinho, mas vocês não imaginam o tanto de problema que estão tendo lá. Por quê? Por mais simples que pareça ser, mas por quê? Foi apagada a história de muita gente, foi apagada a cultura, mudou, uma mudança radical na vida das pessoas. Muitas pessoas, e é fato, muitas pessoas passam lá e veem que o lugar onde um ancião de 80, 90 anos, eles passam e veem o lugar que ele criou os filhos, o lugar que ele nasceu. A fazenda do meu pai era ali, eu vivi ali, criei meus filhos ali, tive 10 filhos, e só vê água, agora não vê nada. Isto, se não for opressor, é no mínimo deprimente. Evidentemente que pessoas reagem diferente a isso, mas é um fator. Eu coloquei exemplo de Tueta só para a gente pensar que a pessoa, o sujeito tem que ser visto, percebido na sua singularidade, na sua história, na sua cultura, na sua vida cotidiana. Bem, vamos à frente. Bem, inserção ou reinserção social pelo acesso ao trabalho, ao lazer. E o governo tem hoje muitos programas do governo, que propõem isso e tem conseguido avançar nesse aspecto, de trazer até a questão de geração de renda. Pessoas que eram tidas ou estigmatizadas como loucos, como incapazes, e que hoje têm trabalho com geração de renda. O que foi falado hoje de manhã, às vezes a pessoa vivia em um sistema de prisão, por mais pesado que seja, mas eu uso a expressão de prisão, de privação de liberdade, o direito de ir e vir, e como foi dito, o direito talvez nem de escolher o que comer, não é isso? Nem com quem conversar. E abro parênteses aqui para dizer de uma experiência. A primeira vez que eu fui no hospital desse, em Barbacena, que é chamada Cidade dos Loucos, e lá em Barbacena tinha um lugar, era até bem perto da casa do meu pai, e várias vezes eu fui lá, e via no pátio, via pessoas, muitas pessoas, e com um mau cheiro, pessoas sem roupa, pessoas magras, pessoas e tudo misturado. E eu lembro que eu perguntei como que era aquilo, por que era aquilo, por que eles ficavam nus, e Barbacena é uma região muito fria. E aí as pessoas lá dizem que não adianta dar roupa para eles, não adianta dar roupa, não adianta dar comida, um prato de comida. Aí eles falam assim, a expressão que ficou gravada: não adianta tratá-los como gente,
Tá certo? Mesmo que a expressão que a pessoa quis transmitir foi não era possível, não adianta tratá-los como agente, é assim, nós somos gente, eles não são. É a situação que se via. Então há propostas do governo que, mesmo que não temos, como eu disse, instituído, não temos organizado estruturalmente, ou até com suporte, né, financeiro do governo para praticar, mas pelo menos a visão é importante para nós, e esse é o objetivo da nossa fala. Vamos mais. Bem, projeto terapêutico individual, atendimento personalizado, respeitando a realidade social, a individualidade na coletividade. É o indivíduo no meio que ele vive. Se nós pegarmos, às vezes, dentro da cidade de Acoporanga, que não é uma cidade muito grande, mas se nós podemos, é possível que nós encontremos dois indivíduos com o mesmo possível, né, suposto sintoma, com suposto adoecimento, com suposto mal. Se a situação da família de um com a situação da família do outro for diferente, nós temos que ter visão disso também. Aquela visão do humano, do ser, não no sentido, mas tem que ser visto respeitando a realidade social do indivíduo, a sua individualidade na coletividade. Vamos lá. Bem, os projetos terapêuticos devem incluir a construção de trabalho de inserção social, respeitando as possibilidades individuais e os princípios de cidadania que minimizem o estigma e promovam o protagonismo de cada usuário frente à sua história. Assim como se o dito louco, por mais estigmatizado que seja, se ele falar que ele está vendo um leão, há poucos dias falei com alguém assim, se uma pessoa falar que ele está vendo um leão, né, e você falar que é um cachorro, você torna-se um inimigo, mas também, se ele falar que está fazendo uma coisa, por mínima que seja, e se ele fala aquilo como sendo uma vantagem, como sendo uma boa coisa, que para ele tem um valor muito grande, para nós tem que ter um valor também. Nós temos que valorizar um mínimo de evolução, um mínimo de protagonismo, um mínimo de ação que faça ele sentir indivíduo, pessoa. Tem que ser reconhecido também. Então nós temos que minimizar o estigma e promover protagonismo, que eles façam alguma coisa, que eles se sintam úteis, que eles sintam... Deixa eu dizer-lhes uma coisa aqui. Há um programa aí muito grande e que tem a ver com o Brasil inteiro, né? E portanto também tem a ver com a Acoporanga. É a preocupação, por exemplo, com pessoas aposentadas, a preparação para a aposentadoria. Quais são as mudanças sociais de um idoso aposentado? Então, olha para vocês verem. Um dos males, ou um dos fatores adoecedores, causadores de mal, causadores de sofrimento psíquico, é o sentimento de inutilidade, o sentimento de invalidez. Né? A pessoa trabalha uma vida inteira, chega um ponto, aposenta, e agora eu sou inválido. O que eu estou fazendo? Para que eu sirvo? Para que eu presto? Qual que é? Né? Então nós temos que pensar numa forma de trabalho, de envolver que a pessoa mude de atividade, né? Deixe de ser um empregado, assalariado, com hora marcada, mas que produza alguma coisa para se sentir protagonista de alguma coisa, que seja envolvido em alguma coisa. É uma forma até preventiva contra males sociais e psíquicos, né? Principalmente. Bem, ações que tenham sentido para promover as melhores oportunidades de trocas afetivas é um ponto que está aqui para eu mencionar depois como uma visão minha da realidade de Acoporanga, é a questão de vínculos afetivos, do chamado arranjo ou desarranjo familiar, né? Do conceito de família, e a questão de paternalidade, paternidade, maternalidade, maternidade. Tem um desarranjo, não estou dizendo legal, mas tem um desarranjo social para a gente pensar nele aqui em Acoporanga. E é bom pensar em oportunidade de trocas afetivas, simbólicas, né, que a gente faz o nosso simbolismo, a nossa significância, a significação dos nossos atos, dos nossos fatos, das nossas posses, tem que ser trabalhado, materiais, e que isso seja capaz de fortalecer vínculos e interação humana. Vamos mais.
Oficinas terapêuticas está dentro do processo dos CAPs, né? Oficinas terapêuticas está dentro da proposta dos CAPs. Ações que tenham em vista a maior integração social e familiar, sempre vai dar o foco do social, do familiar. A manifestação de sentimentos e problemas, talvez desnecessário falar, mas só lembrando que nós não comunicamos só com a fala, nós temos muitas outras formas de comunicação. E nós, profissionais da saúde, principalmente envolvidos com saúde mental, temos que ter também uma percepção para isso, mesmo que não tenhamos uma formação acadêmica, mas um mínimo de percepção, né, da forma de comunicação e a forma de permitir que as pessoas se comuniquem, se expressem de alguma forma, que é necessário, né, uma forma de expressar os seus sentimentos, os seus problemas. Um infante sente fome, não sabe falar e chora. Um infante sente frio, não sabe falar, chora. O choro é um grito, que né? Ele está dando um grito, está pedindo socorro, um provimento de alguma coisa. E o adulto não é infante, mas tem alguma dificuldade de se expressar, de comunicar. Ou quem sabe aquele adulto que é impedido de comunicar, impedido de expressar. Aí se ele chorar, aí ele é mais doido ainda, né? Se chorar, aí tem que colocar medicamento, quem sabe tem que algemar, quem sabe tem que enjaular, porque chorou. Talvez ele está chorando, ou está gritando, ou está até ameaçando, como uma forma de tentar te falar uma coisa que você não está conseguindo perceber. Estou dizendo, te falar a você, como profissional de saúde, e às vezes até como pessoas que convivem, né? E tem vínculos familiares e assim por diante. Bem, desenvolvimento de habilidades corporais, realização de atividades produtivas, o exercício produtivo de cidadania, pontos que já foram mencionados. Bem, vamos mais. Quanto a crianças e adolescentes, porque tem a preocupação também do CAPSI, né? Dentro do CAPSI tem o CAPSI, que é a preocupação com crianças e adolescentes, com uma visão preventiva, é preciso envolver com questões de relações, crianças e adolescentes, questões familiares. Deixa eu dizer, na prática, e evidentemente, por questão lógica e ética, sem citar nomes e nem histórico de fatos aqui de Acoporã, mas uma coisa que é comum acontecer, e como é comum, acontece também em Acoporã. Às vezes as mães, ou os cuidadores, sejam eles quem for, que levam a criança a um atendimento psicológico ou psiquiátrico, e vou falar do atendimento psicológico, clínico, e levam, e deixam a criança e falam, ou manda alguém levar, né? A tia leva, o irmão mais velho leva, até o irmão mais novo, o vizinho leva, tá? E aí apresenta uma criança como sendo a escola reclamou, o psiquiatra encaminhou para um acompanhamento psicológico, mas qual que é o contexto geral ali? Será que na clínica eu consigo perceber isso? Será que na clínica eu consigo ter uma visão desse indivíduo na sua família, na sua sociedade? E que tipo de relação ele tem? Né? E eu vou conversar com a criança, 4 anos, 9 anos, 11 anos, e eu vou ficar só no tratamento clínico com a criança ali, para uma questão, talvez bem de uma abrangência bem fora dele, não está bem nele, não está na fala dele só. Ele vai de alguma forma, e as técnicas da psicologia permitem de alguma forma isso, ele vai de alguma forma demonstrar, falar, reclamar, né? Trazer à tona, né? Mas não pode ficar preso a isso. Estou falando como psicólogo clínico, não pode ficar só na clínica, né? Não sei se eu digo impossível, mas é difícil, é improvável que haja um bom resultado. E uma mãe levar uma criança de 4 anos, 10, 9, 7 anos, leva na clínica uma vez por semana ou 2 vezes por semana, e a mãe fica fora e eu vou lá usar minhas técnicas para conversar com a criança. Isso pode ser uma ação, dentro de outras ações, né, dentro de uma proposta de rede, de multidisciplinar ou interdisciplinar, sim, mas não é só por aí, tá? Então
envolver com questões de relações familiares, afetivas, comunitárias, com a justiça, educação, saúde, assistência, moradia. Ou seja, é uma questão geral, é uma questão, eu lembro de uma situação que eu ouvi, não me lembro onde, que fazia saúde mental é uma questão de saúde pública. Eu falei, mas como assim? Saúde mental é uma questão de saúde pública? Essa afirmação, talvez lógica, né? Talvez lógica, talvez redundante. Mas a visão geral não é só da saúde no sentido físico, é questão social também. Eu trabalhei durante um bom tempo numa Secretaria de Assistência Social e a gente vê que tem uma ligação, tem um elo aí que tem que ser pensado. Vamos mais. Bem, outra proposta do CAPS é também o CAPS-AD, né? O CAPS-AD, que é voltado para pacientes que fazem uso prejudicial de álcool e outras drogas, e que tem como proposta intervenções, que pensa em intervenções precoces, limitando o estigma associado ao tratamento. Hoje ainda tem, conforme também já foi dito aqui hoje, fica até difícil de palestrar depois que o colega palestrou ali, porque alguma coisa ele já falou. Nós estamos tentando dar uma ênfase mais prática, mas ele já falou. E é o seguinte, essa questão da ação precoce, das intervenções precoces, para quebrar aquele pensamento de que tem as clínicas de tratamento, e que a pessoa fica lá 90 dias, e fica, né? Às vezes há aquela necessidade, quando coloca em risco a vida da própria pessoa, de terceiros, às vezes há necessidade de passar uma noite, né? De passar um dia, e às vezes uma intervenção medicamentosa, às vezes sim, mas não é aquele conceito disso como uma solução para o problema, como cura. A cura é isolar, ir para uma clínica. E aí que vamos pensar num ponto aqui. Sabe que cura que se promove? Promove a cura daquela primeira fala nossa. O sujeito é um mal social, e se ele é o mal social, ou ele é fruto do mal social, ele é consequência do mal social. Então, se dentro do lugar que ele está, e dentro da comunidade que ele está, ou da família que ele está, ele passa a ser um problema, ele passa a ser um mal social, ele passa a ser um problema, então há uma cura quando ele sai para um internamento. Que cura? Cura para aqueles que se sentem mal com a presença dele. Cura para a família, entre aspas. Cura para a sociedade, para a comunidade, como tem acontecido, né? Então, é uma cura? É uma cura sim, é um alívio para quem manda. Mas não se sabe, é lógico também, essa é uma visão generalizada. Não se sabe se ou até que ponto pode ser uma cura para o indivíduo, para a pessoa em si. Mas a intenção do geral, a intenção da proposta dos CAPS, do CAPS-AD em especial, é essa intervenção antes de males maiores, antes que haja um estigma do tratamento que faça com que a pessoa seja prejudicada assim. Bem, por favor, pare. Eu não sei quanto tempo ainda é. Quanto está no tempo? Agora, falta 20. Ok. Tá, eu tenho 20 minutos ainda. E eu tentei, mas não consegui. Eu tentei dividir exatamente 30 minutos para dar o geral e 30 minutos para a gente falar mais do prático aqui. Mas a verdade é que depois a gente tem ainda a questão da sessão de perguntas que vão ser feitas para os professores, para os coordenadores. E para mim não, né? Para mim não. Bem, vamos lá. Desafios. Como disse, faço questão de repetir, o tempo que eu estou aqui ainda não dá para fazer muita comparação de evolução do processo aqui de Ecoporanga. Então eu vou falar da visão que eu tenho hoje, que com certeza pode ser questionada, lógico, por vocês, ou pode ser acrescentada alguma coisa, subsidiada, né? Vamos lá. Bem, o geral é a ação social, né? Aquela visão de que não pode tirar do foco o geral, a vida, a inserção social, a vida do indivíduo, né? O indivíduo e o social não pode ter essa separação, é num todo, e questões sociais. Me permitam a liberdade de não estar falando ou questionando
a ação social de Ecoporanga, eu estou falando de uma dificuldade, de uma dívida, vamos dizer assim, social brasileira, tá? Não estou aqui apontando Ecoporanga, mas há uma dívida, há uma demanda muito grande. Questão social, a questão da quebra de paradigma. O que é que eu pensei como quebra de paradigma? Nós temos os modelos, nós temos as cartilhas, nós temos o que o sistema prevê, o que o sistema propõe, e que é interessante nós conhecermos e procurarmos de alguma forma viabilizar a prática. Porém, em algum momento nós temos que quebrar padrão, nós temos que quebrar paradigma, quebrar padrão estabelecido e ver a nossa realidade, ver o nosso contexto. Às vezes o contexto de Ecoporanga, às vezes o contexto de uma região dentro de Ecoporanga, e às vezes o contexto do indivíduo, dentro da sua família, dentro da sua realidade. Então nós temos que às vezes, e aí, isso depende de nós, né? Isso depende de nós como profissionais, às vezes temos que partir para esse ponto aí. Outra questão é integração ou reintegração, né? Tem a questão daquelas pessoas que foram isolados, foram estigmatizados, foram separados e que precisam de alguma forma serem reintegrados. E tem aquelas pessoas que por alguma razão nunca tiveram uma integração de fato, razões alheias às vezes à nossa vontade, até ao nosso conhecimento, mas às vezes tem pessoas que nem são integradas, não se sentem pertencentes. É uma das necessidades básicas do ser humano, é sentir reconhecido, sentir pertencente ao meio, né? Essa é uma questão também que nós precisamos pensar para Ecoporanga. Outra, que é uma ressocialização, que tem aquela questão do indivíduo que e não vou dizer isso como uma coisa que frequentemente acontece, mas é possível, aqui em Ecoporanga eu não conheço, mas tem aquele caso de indivíduo que nunca teve envolvimento social, nunca, eu conheço, bem, não posso dizer que eu conheço mais, né, mas eu conheci indivíduos com 32 anos de idade que nunca tiveram envolvimento social, por uma deficiência física, mas sem nenhuma deficiência mental. Por isso que eu falei naquela visão, né, da tricotomia no sentido de biopsicossocial. A pessoa tinha uma deficiência física, mas não tinha deficiência mental e não tinha deficiência psíquica. Não tinha psíquica e teve social. Mas a deficiência social, o problema social, a falta de inserção, a falta de pertencer, a falta de participar, foi consequência da deficiência física. 32 anos, deficiente físico, mas nunca aprendeu a ler, nunca envolveu com ninguém, nunca frequentou nada socialmente, nunca foi protagonista de nada na vida. Sempre foi dependente. A dependência era física. Vamos chamar de deficiência, né? A deficiência era física. Mas se tivesse tido alguém que ajudasse, por outro lado, eu conheço pessoas também que têm deficiência mental, constatado, deficiência mesmo, não é por consequência de estigma, de situação social, de dificuldades diversas, não. Tem de fato essa situação de deficiência mental, né? A idade psíquica, o amadurecimento psíquico não acompanhou a idade cronológica. Então é uma pessoa bem idosa, mas ainda está na adolescência ainda, sabe? E o que essa pessoa faz? É uma pessoa que sai nas ruas da cidade catando lixo. E ele foi muitas vezes batiam nele, irmãos, pai, e batiam e não aceitavam essa atitude dele. Depois que descobriram por que ele ficava catando lixo, aí acabou o problema. Ele catava lixo, ele mexia em lixos e levava aquele monte de folha para casa. Depois, para observar o que ele fazia com aquelas folhas, ele pegava muito papel e levava para casa, chegava na casa dele, ele rasgava as folhas que tinha carro, só as folhas que tinha carro. Ele rasgava só as folhas que tinha carro e guardava no lugar e jogava as outras. Só que ele não jogava fora no lixo, não tinha esse pensamento de jogar no lixo, descartar, não. Jogava porque estava fora, então fazia bagunça. Então ele estava causando um mal social, tremendo mal na família, né? Ele estava sendo estorvo, ele estava sujando a casa, tá certo? Quando perceberam que ele só interessava por fotos de carro, começaram a trabalhar isso com ele, começaram a passear de carro com ele. Por fim, ensinaram ele a cuidar do carro da família, ele lavava o carro, ele acabava de lavar o carro e ia lavar outra vez. Tá certo? E lavava o carro, cuidava do carro, passeava de carro com ele. E ele parou de catar lixo na rua, passaram a fazer sabe o quê?
pegar quadros com desenhos de carro e colocar na parede da casa dele, conversar com ele sobre aquilo, conversar sobre carro com ele, mostrar ele carro, né? Pronto. É uma questão de entender a realidade e socializar, sei lá, os meios diversos, né? Bem, projetos inclusivos, já falamos até sobre isso, questão de incluir, nunca deixar a pessoa excluído ou fora, impedido, né? Impedido, se há um impedimento, se existe um impedimento de fato, em situações que não há meios de evitar esse impedimento, de incluir, mas aqueles que forem possíveis de serem evitados, que devem ser evitados. Promoção da personalização, o reconhecimento, o conhecimento e o reconhecimento, né? É o conhecimento e o reconhecimento, é a pessoa de fato se entender como uma pessoa, e uma persona que é exatamente o fato de ele ter uma personalidade, ele ser uma pessoa que distingue ele de todos os demais, né? Mas também a promoção da individuação, segundo Jung, né? O princípio da psicologia de Jung, e a desestigmatização, que também já foi falado, né? Eu falei no geral, agora estou falando para pensamentos que eu proponho para a nossa realidade de Ecoporanga. Desestigmatização. Existem fatos preocupantes com relação a isso, sim. Tá? Eu, pelo pouco tempo que estou aqui, eu já percebi que existem fatos preocupantes com relação a estigmas sociais. Existe sim, evidentemente não vamos falar aqui, mas existe sim, existem pessoas estigmatizadas que em alguns aspectos são prejudicadas até naquilo que é direito delas. São prejudicadas em direitos delas porque são estigmatizadas como loucas, estigma social, estigmatizadas como vou colocar assim aquele que é mais comum, até nem chamar um ao outro aqui, né? Que é enjoado, né? Muito enjoado, e às vezes a pessoa é enjoada porque está buscando uma coisa que é de direito dela e que não tem alguém que ouça, que converse. Se alguém simplesmente entender e conversar, ela deixa de ser a pessoa enjoada, a pessoa, né, carimbada. Então, temos que trabalhar com esse pensamento de desestigmatização, tirar essa marca, tirar essa ferida aí. Vamos trabalhar isso, precisamos trabalhar. Ainda a questão de crianças e adolescentes usuários de álcool e outras drogas. Também não posso falar em proporção, em quantidade, mas é uma realidade aqui de Ecoporanga que precisa ser vista como um problema de saúde. E aqui não vou nem especificar como saúde mental, não. Mas é um problema de saúde geral. E evidentemente que tem a visão no âmbito da saúde mental. Pessoas que ainda deveriam estar em situação de escola, de outros cuidados, de outras ações, de esporte, acesso ao esporte, ao lazer, à escola, e à arte, né, a ocupações diversas, e às vezes, não sei se por falta de opção, ou por falta de opção ou por opção, né? E tem um filósofo que fala que as nossas faltas são por excesso, né? Tem um filósofo que fala que as nossas faltas são por excesso. Se nós às vezes temos dificuldade de escolher uma roupa, porque temos muitas. Se tivesse uma só, não tinha dificuldade, né? Então, assim, numa visão bem simplória, mas é aquela visão de que às vezes o que nos falta é por excesso. Às vezes é por falta mesmo. Às vezes é porque a pessoa não se interessa e tem que saber por que não interessa, né? Quais são as barreiras para a motivação, para o interesse. Outro ponto que eu falei aqui com respeito aos desarranjos familiares. Não naquele conceito de pensar que a família arranjada, a família perfeita é a família nuclear, né? Não naquele conceito de que a família tem que ser pai, mãe e filhos. Ainda que seja desejável, que seja assim, mas não vamos dizer que tem que ser assim. Há em Ecoporanga muito sofrimento psíquico por causa de desarranjos familiares. Aqui, agora eu já estou afirmando, tá? Eu percebo isso na clínica. Então há desarranjos familiares que precisam ser pensados em termos de
em termos de assistência social, um trabalho conjunto de assistência social, os vários agentes de saúde, né, os PSFs e os agentes, trabalhar no sentido que interferir na vida das pessoas, interferir na decisão das pessoas quanto a uniões, casamentos, divórcios. Não, absolutamente. Longe de mim falar isso. Estamos falando, estou dizendo no sentido de talvez ações preventivas, e eu creio que no caso de Ecoporanga já devem ser ações corretivas, no sentido de minimizar os efeitos dos desarranjos familiares. É lógico que há arranjos familiares hoje que exclui aquela ideia de família só com paternalidade ou paternidade e maternidade. Ninguém vai deixar de ser pai, ninguém vai deixar de ser mãe, né? Não tem como ser ex-pai ou ex-mãe. Mas só tem aquelas pessoas que por formação de vínculo, assumem a paternalidade, assumem a maternalidade. E isso é importante pensar nisso. É importante pensar nisso como uma forma de minimizar os efeitos desses desarranjos. E outras coisas que vamos falar são consequências exatamente desses desarranjos. Bem, consequência desses desarranjos, existe muito em Ecoporanga, e me permito aqui uma justificativa, eu estou falando assim, existe em Ecoporanga, porque eu fui convidado para falar sobre a saúde mental aqui em Ecoporanga. Ok? Então eu dei a visão geral, então eu estou mencionando algumas coisas que eu já consegui perceber aqui, no pouco tempo que aqui estou. Idosos responsabilizados por cuidados da prole. É uma realidade em Ecoporanga. Tem muita gente vê na clínica e vem procurando serviço de saúde pública, de forma geral. A gente vê pessoas idosas que são responsabilizados, colocado sobre eles a responsabilidade de dar conta de filhos, de netos, e às vezes são idosos que deveriam estar sendo cuidados, e tornam-se responsabilizados por cuidar, e aí eles se sentem impotentes e desamparados. Se eu estou precisando de quem cuida de mim, e eu tenho um neto para cuidar, como que eu vou fazer? É certo? Eu estou precisando de quem cuida de mim, e o meu filho, ou minha filha, está dependendo que eu cuide dela. Então, esta é uma realidade de Ecoporanga, que a visão da assistência social e a visão da saúde, né, tem que pensar em ações com relação a isso. Tá? O outro também, que é consequência, população em situação de violência e vulnerabilidade social. Também realidade aqui, que esta população é uma população vista também pelos CAPs, pelo sistema federal, é uma preocupação a nível federal, mas é uma preocupação a nível local também, a situação de violência. Eu tenho que me conter aqui por questão de ética, né? Eu tenho que me conter porque eu vou falando aqui, vou lembrando de alguns fatos que evidentemente eu não vou mencionar, mas eu vou me lembrando de fatos aqui que dá para perceber o efeito desse fato em crianças, em adolescentes, tá? Que estão, exatamente por causa dos desarranjos familiares, estão em situação de violência, em situação de vulnerabilidade social. Sabe aquela mãe assim que ela diz, olha, eu preciso trabalhar para cuidar dos meus filhos, mas quando eu vou trabalhar, eu não tenho quem cuide dos meus filhos. E aí, se eu não tenho quem cuide dos meus filhos, acontece de meus filhos às vezes serem estuprados, violentados, né? E aí o que é que eu faço? Eu deixo de trabalhar para cuidar dos meus filhos e eu não tenho o que comer. Eu vou trabalhar e deixo meus filhos em casa, eu não sei o que está acontecendo com eles. O que é que eu vou fazer? Aí se uma pessoa dessa vai procurar um apoio de um profissional da saúde, generalizando, tá? Qualquer profissional. E aí o profissional de saúde não está preparado, não está apto ou não está com vontade de entender a realidade dessa pessoa, o sofrimento social dessa pessoa, o adoecimento social, e não está preparado, não está disposto a ouvir isso, não está, conforme já foi dito aqui de manhã, com o coração aberto para isso, né? E aí o que acontece? Aí trata mal essa pessoa, aí essa pessoa já está em vulnerabilidade, já está também sensibilizada, aí entra o que, né,
chamamos de a pessoa fica nervosa, né? Pessoa muito nervosa, pessoa descontrolada emocionalmente, né? Obrigado. Aí se a pessoa fala mais alto, ou se a pessoa dá um grito, ou se a pessoa, é louco, né? É louco. Vão mandar para o psiquiatra. Aí o psiquiatra vai dar um remédio para ele ficar dopado, ficar chapado, né? Aí o que acontece? Aí a gente começa a responder, algumas perguntas que eu deixei no início da fala. Na verdade, nós sabemos que nós somos fruto do meio e também nós produzimos o meio, né? Nós fazemos o meio e somos feitos por ele. Mas essa pessoa, esse adoecimento psíquico, esse mal, né, que eu estou sempre fazendo assim com o dedinho, que é um mal, entre aspas, né? Esse mal psíquico, essa doença, essa loucura, ele é resultado, o louco é resultado de uma loucura social, da loucura de todos nós, da loucura da nossa humanidade. A nossa humanidade é dolorida, é dolorosa. A nossa humanidade, todos nós, a nossa humanidade, a nossa realidade. E quando a nossa realidade é insuportável? Talvez uma forma de manifestar que nós não estamos suportando a nossa realidade é ser louco. É ser louco, é um lugar de conforto. Eu me acho confortavelmente sendo louco. Porque a minha realidade como não louco, a minha realidade como normal, eu não suporto. A minha realidade como mãe é insuportável. A minha realidade como avó é insuportável. A minha realidade como uma idosa, uma pessoa idosa que é responsável por netos e por filhos que estão abandonados, essa realidade é insuportável. Então talvez o estigma de louco me traz um conforto, mesmo que seja imediato, mesmo que seja naquela hora que eu interesso. Então na hora que eu me interessar, eu vou ser louco. Na hora que eu não quiser ser louco, eu vou ser bonzinho. Aí se a pessoa oscila, né? Se a pessoa oscila, aí então é porque ele tem bipolaridade. Ele tem bipolaridade de humor, né? Ele tem bipolaridade, aí inventa um monte de bipolaridade, né? Essa pessoa, então ele é bipolar, já é um estigma. Ele é bipolar, então tem que ter um tratamento especial diferenciado porque ele é bipolar. Então vai criando estigmas. Bem, vamos à frente. Meu tempo está acabando, já foi avisado aqui que meu tempo está acabando. Senilidade desamparada. Parece que é a mesma coisa com relação ao que nós falamos da pessoa idosa que é responsável ou responsabilizada pela prole. Tem a senilidade desamparada. É ao contrário. No caso aqui, mesmo que ela não tenha uma prole, mesmo que ela não tenha descendentes para cuidar, que não tem filho, não tem neto, pelos quais ela é responsável, mas às vezes a pessoa é idosa, mas se sente desamparada porque vive sozinha, vive... E aqui em Coporanga tem muito disso. Eu estou recebendo na clínica isso direto. Esta é uma visão estatística, não é numérica, mas é estatística. Como eu disse a vocês, pelo pouco tempo que está aqui, eu tive contato com 142 pessoas. Não é que eu atendi 142 consultas. É muito mais consultas do que isso. Tem pessoas, no pouco tempo que eu estou aqui, já teve pessoas que eu atendi 11 vezes. 11 consultas. Tiveram 11 vezes na clínica, uma mesma pessoa. Então eu estou me referindo a 142 pessoas. Não é 142 consultas. Então, eu posso ter uma visão estatística de que existe em Coporanga um problema de senilidade desamparada. Tá? Desamparada e ociosa. E há dados científicos que confirmam que a ociosidade ela é tão maléfica, ela faz tão mal à saúde quanto o tabagismo. Há dados científicos que confirmam que a pessoa que não pratica nenhuma atividade física, se ela não fuma, mas ela não pratica nenhuma atividade física, ela está tão sujeita a doenças quanto a pessoa que pratica atividade física, mas fuma. Isso quer dizer que a ociosidade, ela faz mal, faz muito mal. E é confirmado também, há dados científicos que confirmam que a única ação preventiva, ou a única vacina contra os males, o mal de Alzheimer, o mal de Parkinson, a única forma preventiva contra essas doenças é o exercício, é estar em atividade cerebral, é ler, é conversar, é jogos de memória, ambientes diferentes, pessoas diferentes, envolver com alguma coisa, ser protagonista de alguma coisa da história, ter vínculos.
Isso tudo são preventivos contra males da senilidade. Então, é uma coisa que precisamos pensar, senilidade desamparada é uma coisa que precisamos pensar para a realidade de Coporanga. E, por fim, já falei sobre isso, e, por fim, medicamentação sintomatista, também é realidade aqui de Coporanga. Ok? É realidade aqui de Coporanga. Não é incomum eu saber que tem pessoas tomando remédio porque para dormir, para ficar mais calmo, para acabar com a depressão. Outros estão tomando remédio para se deprimir, outros para acabar com a depressão, outros para dormir, outros para ficar acordado, mas estão tratando sintomas com medicamentos. Medicamentos, alguns deles que são ansiolíticos, tem ansiolíticos, por exemplo, lógico, não vou citar nome, não é minha área, eu não sou médico, mas tem ansiolíticos que eles causam dependências químicas. Dependências químicas. E tem muitos remédios que causam dependências psíquicas, por causa do efeito placebo. Certo? A pessoa cria uma dependência de tomar um remédio tal para dormir. Se eu não tomar tal remédio, eu não durmo. Aquele remédio tem nada a ver com dormir, no caso dele. Mas ele cria uma dependência psíquica. Aí eu não vou dormir, deito na cama, não durmo. Não consigo dormir porque eu não tomei remédio. É lógico que eu não estou falando que são todos os casos. Eu estou dizendo que tem casos. Que às vezes você pegar uma cápsulazinha de remédio, colocar uma farinha de trigo lá e ele toma e toma. Que remédio bom, né? Ô, remédio bom. O efeito placebo. Mas existe muito a medicamentação sintomatista, o tratamento dos sintomas. E existe. É uma realidade Coporanga também que tem que ser pensada. E aí eu estou me referindo, nesse caso específico, eu estou me referindo à medicamentação sintomatista no sentido dos males psíquicos, tá? Eu estou aqui preso à questão da saúde mental nesse aspecto, tá? Eu estou falando sobre pessoas que tomam remédio para sintomas de males psíquicos, tá bom? E às vezes o mal psíquico é exatamente o mal social. Eu tomo um remédio para evitar o mal, mas o mal que amanhã eu vou acordar e vai estar existindo ainda, como eu disse ali, senilidade desamparada, responsabilidades, cargas nos ombros de que a pessoa não tem como suportar, a ociosidade, a falta a impotência com relação a alguma situação que não consegue mudar, que não consegue alterar, e a questão do sentimento de invalidez, sentimento de invalidez. Então são males sociais, são realidades sociais, que a pessoa acaba tentando cuidar deles com medicamentos para os sintomas. Tá? Eu estou com insônia porque estou com um problema social, familiar. Aí eu tomo remédio para dormir. Eu tomo remédio para dormir, mas quando eu acordo, o problema persiste. Eu acordo com o mesmo problema. Ou pior. Tá bem? Então, esse é o problema. Esgotou meu tempo. Esse é o problema que eu percebi. E concluo aqui as minhas palavras, mais uma vez justificando que essa é a percepção que eu tive, considerando o pouco tempo que eu estou aqui com vocês, fazendo parte dessa rede de saúde. Tá bom? Presta ouvido. Saúde mental é mais que profissão, é arte criativa. Às vezes nós temos que criar, nós temos que quebrar paradigma, nós temos que fazer alguma coisa que depende de nós. Certo? Naquele momento, naquela situação, nós temos que fazer alguma coisa, nós temos que ser artistas, nós temos que criar para sair de uma situação difícil. Tá bom? Obrigado, doutor. Agora a gente vai abrir para debate, se alguém tiver algum questionamento, alguma pergunta, alguma dúvida. Ninguém tem dúvida? Boa tarde, meu nome é Lenildo, sou agente comunitário de saúde. Já durante minha visita, já presenciei uma mãe chorando, que juntamente com o filho com problema mental, ela me disse o seguinte: eu estou pedindo a Deus a morte para mim e para o meu filho, porque eu não aguento mais esse sofrimento. Eu queria saber o que fazer com a pessoa, o cuidador de um doente mental. Essa pessoa também deve ser tratada? Porque, de qualquer forma, é muita coisa. Ela mora sozinha com o filho, tem que trabalhar, só ela para cuidar do filho.
E aí, essa pessoa sofre muito. Eu queria saber se tem alguma atividade também para essa mãe, para esse cuidador. E eu queria saber também como identificar uma pessoa com possíveis problemas mentais futuramente. Porque tem criança muito agressiva, muito nervoso, muito agitado, e futuramente pode desenvolver algum problema mental? Vamos responder de trás para frente. Como diagnosticar precocemente um problema mental, vamos dizer assim, aí tem os profissionais da área para identificar, né? Quando é possível identificar, tem os profissionais. Se é neurológico, tem os exames que vão analisar isso aí. Se é comportamental, se é... Falta de linguística também? Às vezes até falta de linguística, tem pais também. Pode ser um problema social, um problema familiar, né, que é adoecedor. Nós enumeramos aqui um monte de situações que podem ser causadoras de um mal social, né, de um problema, né? E você colocou a respeito a chegar em uma casa e ver uma pessoa em situação de impotência, né, que tem filhos, e isso é uma realidade nacional e com certeza é uma realidade aqui em Coporanga. Tem minimamente uma solução, que são os planos do governo, né, de bolsas do governo, minimamente. É mínimo, pode ser pouco, pode não ser a solução para o problema, mas é uma tentativa de pelo menos amenizar. Tem que ver quais são os direitos que a pessoa tem com relação a isso, tá? Mas você usou a expressão dizendo o seguinte, tem como tratar também essa loucura dessa pessoa, essa doença dessa pessoa. A pessoa é doente por ela estar em uma situação de impotência, de incapacidade, ou é a situação de incapacidade que faz com que ela seja doente? Ela se sentir angustiada, depressiva, insônia, né? Os sintomas mais comumente falados e percebidos. Pelo meio, pela situação, pela pressão do meio, pela opressão da realidade. Será que é loucura? Será que é dar remédio para ela? Entendeu? Então é um mal social que eu disse, que é um mal social nacional e que com certeza a Coporanga não está livre dele. Minimamente pode-se fazer alguma coisa olhando quais são os direitos das bolsas, dos benefícios do governo, dos benefícios da Previdência Social, procurar orientar ou até correr atrás, buscar solução para isso. Se não, aumentar o foco da rede, né? Sair da rede do sistema, do governo e partir para a rede social de entidades, né? De ONGs, de alguma coisa para pelo menos amenizar esse sofrimento. Pelo que eu entendi que ela falou ali, essa mãe está buscando um socorro porque ela já tem um filho que é doente mental, né? Uhum. E essa mãe não está sabendo, provavelmente não está aguentando como lidar com a situação mais. O filho dela é agressivo, ele se bate. Esse dia que eu cheguei, ele estava todo ensanguentado, porque ele tinha se batido muito. Ele bate na mãe dele. Então é ela sozinha para cuidar dele. Então já chegou um momento que ela não suportava mais a situação, porque o filho dela é agressivo, ninguém pode se aproximar dela, ninguém pode se aproximar dele, porque ele bate, ele machuca mesmo. Então assim, ela chegou na situação que ela falou comigo, não aguento mais, eu pedi a Deus a morte para mim e para o meu filho. Então assim, eu acabei também sofrendo, vendo aquele sofrimento, e falar, o que eu posso fazer por você? Ele não aceita visita em casa, a doutora foi lá fazer visita a ele não aceitou a visita. Ele não faz tratamento comigo, Ele tem outro, ele se torna médico auxiliar. Ainda que haja a luta antimanicomial, ainda que haja a luta contra o sistema de tratamento de saúde, de internação, de medicamento, é uma tentativa, e com certeza está evoluindo nesse sentido, o projeto está evoluindo, é no sentido de uma diminuição, e não há nenhuma expectativa de erradicação, de eliminar a opção de tratamento com medicamento e às vezes com internação, não. É um mal evitável. É um mal evitável, mas eu não posso falar especificamente pelo caso que está sendo levantado, mas a gente também tem que ter consciência de que há situações em que é necessário. Mas essa pessoa que ela está falando, eu até conheço, não é todo dia
dia que ele está agitado. Tem dia que ele já está calmo. De passa na rua e vê ele está lá na rua brincando. Ele gosta muito de uns bonequinhos assim, de palhacinho, Papai Noel. Aí sempre ele está ali com o Papai Noel brincando. Ele gosta muito de ouvir música. Pois é, talvez esses gritos, essa agressividade dele, talvez é um choro de uma criança. E às vezes ele quer passear, ele quer sair, aí a mãe dele tem que sair com ele, passear com ele na rua, que tem dia que ele quer sair, ele não quer ficar dentro de casa, aí tem que sair com ele. Ele está chorando como uma criança, como um infante, que chora porque está com fome, chora porque está com frio, chora porque está com vontade de no banheiro, de urinar. E ele está chorando, né, de forma diferente. Está gritando, está pedindo socorro, pedindo ajuda, e às vezes não foi encontrado até hoje, não encontrou ouvidos que entendessem o choro dele, né? É uma possibilidade a pensar, a avaliar, né? Mas olha a questão, a mãe que fala que não tem mais prazer na vida, que não quer viver, que prefere morrer, que deseja até a morte do filho, nós, qualquer uma pessoa, ouvindo isso, a primeira impressão vai ter que essa mãe é louca, não pode fazer isso, é desesperada, não é verdade? Ela é louca, ela é doida, né? Ela tem um problema psíquico, né? Ela tem um sofrimento psíquico, mas consequente de um mal, de uma realidade familiar, social, de uma realidade de uma doença de fato neurológica, né? Se assim pode dizer. Pois não? Meu nome é Patrícia, é agente de saúde do assentamento Mirage. Doutor, se possível fosse, eu queria que o senhor voltasse em tipos de intervenções, cirurgia e lobotomia, porque não ficou claro para nós. Ok. Uma das intervenções para qualquer tipo de tratamento é a cirurgia, a intervenção cirúrgica, né? É a operação, né? Que há o corte, né? Que há o corte e a sutura de alguma parte do nosso corpo. A lobotomia é o seguinte, a lobotomia é quando há muitos anos atrás, se não me falha a memória, talvez o colega lembre, mas se não me falha a memória, eu acho que foi em 1923, eu não lembro exatamente, não posso exatar, mas parece que em 1923, aqui um estudioso aí, ele começou a analisar qual que era o lobo cerebral, qual que era a parte do cérebro, falando na linguagem mais comum, qual que era a parte do cérebro da pessoa que estava em atividade mais constante quando a pessoa é exposta a alguma situação. Por exemplo, se a pessoa, ele era uma pessoa violenta, uma pessoa muito violenta, aí colocava-se aparelhos medidores, né, do processo sináptico, do processo de atividade mental, e expunha essa pessoa, por exemplo, né, para 1923 não é possível que seja assim, mas expunha essa pessoa a ficar vendo fotos ou imagens, alguma coisa de violência, tá? Aí analisava qual que era a parte do cérebro dela que estava envolvida com essas questões de violência. Se a pessoa era um estuprador, se a pessoa era um serial killer, fazia essas análises. E aí esse inteligente, esse grande homem, entre aspas, ele descobriu que se ele fizesse um seccionamento, ele fizesse uma separação, um corte nas regiões pré-frontais, e entre a região pré-frontal e o tálamo, que são, né, divisões do nosso cérebro, se ele fizesse uma seção na comunicação, no processo sináptico, entre esses dois partes do lobo cerebral, ele alteraria o comportamento do indivíduo. Tá certo? Isso chama lobotomia, porque o nosso cérebro é dividido em lobos, né? Frontal, parietal, occipital. Então ele fazia uma operação no cérebro, fazia essa seção, essa separação entre o pré-frontal e o tálamo. Por quê? De forma bem resumida, o nosso cérebro e depois o cerebelo, tálamo, hipotálamo, o cerebelo, e desce o nosso sistema nervoso central, né, que comunica com todos os nossos órgãos sensitivos. E aí eles entenderam que se cortasse, fizesse uma cirurgia, que é exatamente a lobotomia, e cortasse uma parte do cérebro da pessoa, ele mudaria o comportamento. E deu resultado. Tanto é que ele ganhou um prêmio da paz, acho que é o prêmio Nobel da Paz, é um prêmio assim. Ele ganhou um prêmio, ele foi premiado como um grande feito, uma grande conquista, tá certo? Só que isso, depois de um certo tempo, é lógico, isso não durou muito tempo, isso não se faz mais, é proibido, tá? Isso não existe, tá? Porque os efeitos, os resultados, em qualquer sessão, em qualquer intervenção
cirúrgica no cérebro, os efeitos são incalculáveis, são imprevisíveis. São imprevisíveis. E não tem como resolver, porque o camarada é um matador. Então vamos cortar um pedacinho do cérebro dele e não vai matar mais. O camarada é um estuprador, é um maníaco sexual. Então vamos cortar um pedacinho do cérebro dele e ele vai ficar broxa. Se o camarada é violento, vamos arrancar um pedacinho do cérebro e ele vai ficar mansinho, calminho. Não existe isso. Não existe isso, tá? Então, lobotomia é isso. Fizeram isso em pessoas em Barbacena e perceberam que não era por aí, que não podia. Hoje não se faz, é proibido fazer isso. Tá bom? Meu nome é Daiane, eu gostaria de saber, olha, eu tenho um primo que ele é deficiente mental, só que também é usuário de droga. Geralmente ele não deixa utilizar o medicamento, que é através de uma injeção, não sei nem bem o que é não. Aí, quando tinha que aplicar nele, tinha que chamar a viatura para poder segurar ele, poder fazer a medicação. E o que deve ser feito com ele? Nem é sempre que ele está medicado e ficam usando droga direto. Ok, qual é o seu nome? Desculpa. Daiane. Daiane, me permita usar o seu exemplo para um pensamento geral, tá? É só como exemplo que eu vou usar você. À vontade. O primo dela já tem 2 estigmas, viu? O primo dela é deficiente mental e é usuário de droga. Tá certo? Então, a tendência nossa é ter essa visão. Ó, fulano é deficiente mental, fulano é deficiente físico, fulano é hipertenso, fulano é diabético, fulano é obeso, fulano é anorexo, fulano é... Entendeu? Então tá, só usei esse exemplo para pensar no geral. Mas o seu primo, ele é usuário de drogas e ele supostamente tem uma deficiência mental. E o tratamento para ele, o tratamento que alivia os efeitos dos males dele na família, na sociedade, é o medicamento, não é isso? O que acalma ele, o que dá uma paz, uma tranquilidade para a sociedade, é medicamento. Daí, se é esta a solução, se a solução é o tratamento medicamentoso, talvez seja viável, de fato, forçar. Mas não pode dizer isso que todo caso é assim. Não tem uma regra, uma receita pronta que vai fazer assim com todo mundo e vai dar certo. Hoje mesmo nós vimos aqui o colega falar, e como da propriedade, que tem determinado de mal psíquico, de pessoas que se ele descobrir que você está colocando remédio escondido para ele, você torna um inimigo para ele e torna mesmo. E ninguém vai tirar da cabeça dele que você é o inimigo. Entendeu? Pelos sintomas do remédio que você colocou e ele tomou sem perceber, você torna-se inimigo dele. Entendeu? Então, dependendo do caso, pode ser que se você força uma pessoa dessa a tomar remédio, às vezes chama a polícia, chama uma pessoa mais forte e fisicamente agride, faz tomar remédio, aí ele vai acalmar. Quando ele voltar, pode ser que aquelas pessoas que o agrediram no sentido de forçar o remédio, com as melhores das intenções, mas pode ser que essas pessoas passem a ser vistas por ele como inimigo, como um monstro, como alvo da próxima violência dele. Aí vai violência chamando violência, violência chamando violência. Entendeu? Então, esta é uma atitude evitável. É evitável. Porém, como disse, tem situações que não tem como evitar, né? São evitáveis, mas às vezes precisa ser assim. Às vezes precisa, né, para evitar um risco para ele mesmo ou para o próximo. Me parece que a forma mais comum de nós avaliarmos isso, de mensurar essa situação, está colocando em risco a vida dele, a integridade física dele, está colocando em risco a vida, a integridade física de terceiros. Então sim, convém em algum momento usar força, dar o remédio à força, aplicar, que seja endovenoso, que seja via oral, mas... E quando ele está medicado, ele nem importa com a droga. Fica um rapaz tão bom assim, costumava ele dar alguma coisa para comer, ele colocava em cima do teto. Aí disse que era para alguém lá para poder estar comendo. É uma troca de droga, né? Dinheiro ele colocava nos paus, assim, saía distribuindo dinheiro no meio da rua, colocava na cabeça dos paus, pedra, tudo que ele achava. É uma troca de droga, né? Ele deixa de fazer uso da droga ilícita e passa a usar a droga lícita, né? Ele deixa de usar uma droga e passa a usar, de qualquer forma é uma droga, né? Mas se a droga lícita é o que preserva ele, né? Conforme já dissemos, então, que assim seja.
Bem? E outra pergunta, não sei se cabe nisso aí. Um certo medicamento pode trazer alguma dependência futura, revelar alguma doença? Eu falei sobre isso aqui. Tem alguns tipos de dependência. Tem a dependência psíquica, né? Tem a dependência química. Quando a pessoa, durante muito tempo, toma alguns remédios chamados remédios controlados, ele não pode, por conta própria, definir que vai parar de tomar o remédio. Ainda que haja fé, que haja religião, que haja, né, o transcendental aí, mas o processo para parar de usar um remédio, para ir diminuindo os efeitos do remédio químico, é o processo chamado de desmame, é exatamente esse nome, desmame, tem que passar por um processo de desmame. Tem que ser gradativo, tem que ser com acompanhamento médico, porque existe a dependência química. E existe o que eu falei aqui há pouco, muitas das questões da dependência psíquica. Né? Os remédios ansiolíticos, por exemplo, eles trazem muita dependência. Os remédios para sono, né? Numa expressão mais direta, também são remédios que causam dependências psíquicas. Entendeu? Às vezes a pessoa está tendo dificuldade de dormir, né? está tendo sono, né? Está tendo dificuldade de dormir. E aí, a forma que ele tem de dormir, por alguma circunstância, é tomar um remédio. Às vezes, aquele mal que causou aquela insônia temporária pode ser resolvido de outra forma, ou talvez até é resolvido, mas a pessoa criou aquela dependência, que só dorme com aquele remédio. Aí eu só fico calmo se eu tomar... Hoje eu estou muito nervoso porque eu não tomei o remédio. Às vezes, tá, gente? Às vezes. Pode ser, né? Estamos falando de possibilidade. Pode ser uma dependência psíquica. Entendeu? Igual meu esposo, ele começou a tomar diazepam por vontade própria, ele se automedicando. Por isso eu queria saber que risco pode estar vindo. Quando o clonazepam não fizer o efeito, quando o diazepam não fizer efeito, ele vai para o clonazepam. Já tomou? Triptil, o remédio todo está o nome. E assim vai. Triptanol, e assim vai. Assim, dá para até tomar veneno de rato. Né? Mas o risco da medicamentação sintomática que nós falamos, olha que eu falei que é uma realidade ecoporanga e ela está testemunhando, né? Ela está testemunhando que é uma realidade. Pessoas tomam remédio para tratar sintomas e isso é muito perigoso. Isso é muito perigoso. Pode haver pode gerar o sintoma, o remédio para tratamento sintomático pode gerar um sintoma que não existe, pode agravar um sintoma existente, tá? Pois não, colega. Essa questão do uso de psicotrópico, eu acho que é algo muito grave, como o marido dela toma diazepam para dormir. Eu acho que não é nem tratar sintomas, às vezes é não deixar de viver as emoções, né? Não sei se você já teve a experiência de ir num velório em Acoporanga, mas o que se toma de remédio num velório, gente, na hora da perda de um ente querido, é hora de chorar mesmo, é hora de espernear, né? Aí eles dopam a mãe do que perdeu o filho, eles dopam o filho que perdeu a mãe. Começa por aí. A gente está numa escola, o que tem de menino, geração ritalina, né, que a gente costuma falar, estudando ali assim, ó, é um monte, com a boca seca, coitados, com sede. Então a gente tem uma questão de medicalizar a vida cotidiana, né? Essa questão de chorar, de ficar triste. Pô, eu fico triste. Tem dia que eu tomei assim de lá, na minha namorada, o que aconteceu? Não, eu estou triste hoje, não estou muito bem. Mas não quer dizer que eu tenho que tomar um remédio. Pode, de repente, tomar até um chá, mas a vida da gente, a gente não está aceitando mais para essas nossas emoções, essa questão, né? Se a gente fica alegre demais, triste de pouco. Então, acho que ocorre isso também. Pressão social é a nossa realidade, né? E mais uma vez, olha que é uma tecla que está sendo bem batida aqui, a questão de medicamentos, né? Tratamento de sintomas com automedicamentação, né? Automedicação, né? É uma realidade presente aqui preocupante. De fato, se a pessoa toma o remédio porque, olha, se morreu alguém na família, aí toma o remédio para acalmar, para não chorar, não é isso? Ao contrário, devia chorar. Se tiver jeito de dar um remédio para chorar, era bom. Mas se não tem, aí toma um remédio para não chorar, para não reclamar, para não gritar. Gente, deixa chorar, deixa gritar, deixa reclamar. Porque se usar o remédio para impedir essa manifestação daquele sentimento ali naquela hora, isso vai manifestar de outra forma. Vai manifestar de outra forma e talvez de uma forma pior, em uma hora pior.
Esta é a boa hora para chorar. Aí vai chorar na escola. Sim. O luto tem que ser elaborado. Viu? Olha, guarda isso. Né? Não, mas o luto tem que ser elaborado. Tá? E não é só o luto da perda, da morte, que morreu e foi sepultado, não. As nossas perdas diárias têm que ser elaboradas. Nós temos que elaborar os nossos lutos. Nós temos que vivenciar os nossos sentimentos, as nossas perdas e os nossos ganhos. Tem que ser encarado, vivenciado. Não pode ser barrado, não pode ser recalcado, né? Uma expressão mais... Alguém tem mais alguma pergunta? Não, então eu vou encerrar só com a minha pergunta. Se ninguém tiver mais outra. Já que você já encerrou, não, depois eu coloco. pode perguntar. Não, só fazer uma colocação. Muito prazer, meu colega de trabalho, né? Parabéns pela sua fala. Confesso que fiquei um pouco assim, com medo quando estava fazendo minha apresentação, porque falei, pô, vai vir um colega à tarde, será que ele vai desconstruir o que eu fiz aqui de manhã? Porque em outros eventos, né, eu tenho a minha posição e há colegas de trabalho nossos que não tem essa mesma posição, então às vezes desconstrói, distorce, falei, pô, ele vai me desfazer. E quando você começou a falar, eu fiquei feliz, logo me vi seu cartaz ali, que trancar não é tratar, essas questões todas da luta antimanicomial, que você tem isso na sua profissão, que bom ter uns profissionais assim, né? E é só isso mesmo. Um abraço. Bom, mais alguém? Eu não estou cerceando o direito de ninguém de falar, não. Se vocês quiserem falar. Só também complementando aí, que pior é na área de saúde, daqueles que se automedicam e aqueles que se automedicam e medicam os outros, né? Indica o remédio porque está dando certo, e aqui tem muito disso. Está dando certo, que deu certo com ele, que está fazendo efeito, aí passa a dosagem para o outro, então passa até às vezes maior. Não, se não dá certo, você toma um maior que vai dar certo. Aí acaba, né, indicando. Me permite um exemplo que confirma sua fala, é o seguinte. Tem um caso de uma pessoa que ela tomava um remédio X, evidentemente não vou citar o nome. Aí a colega dela tomava o remédio Y. Aí as duas conversaram sobre os efeitos do remédio. Aqui em Coporanga, combinaram as duas de trocar o remédio. E sabe o que estão fazendo hoje? Uma compra remédio para a outra e elas tomam os dois remédios. Elas tomam os dois remédios. Tá? Elas combinaram, analisaram lá os efeitos, né, dos remédios e passaram. Então, bem... Mas a sua fala é o seguinte, além da automedicação, de fato, tem pessoas que alimentam aquele adágio popular, que diz que de médico e louco, todos nós temos um pouco, né? E esse adágio precisa ser acrescentado, porque de psicólogo também, todo mundo tem um pouco, né? De médico, de louco e de psicólogo, todo mundo tem um pouco, né? Então tem aquela questão, além de automedicação, tem aquelas pessoas que deu certo para mim, vai dar certo para você. E não é verdade. Eu disse aqui com respeito à questão da psicoterapia, né, que é a minha área, que não existe uma receita, uma regra pronta que é aplicável a todo indivíduo. Como, com certeza, apesar de não ser médico, eu sei que também não existe na área médica, na ciência médica, não existe, né, uma receita que, por análise sintomática, deu certo para uma pessoa, vai dar certo para outra. Existe todo um sistema aí, né, totalmente diferente de uma pessoa para outra, né, reações diversas e adversas, né, com relação aos efeitos dos remédios, efeitos colaterais e até os efeitos desejados, né, ou desejáveis. Tá bem? Mas é o mal. Voltando lá no início, no meio da sua palestra, quando o senhor falou que existem muitos idosos que ficam tomando conta dos seus netos, né, aqui em Coporanga, e eu trabalho na área de fonoaudiologia já há algum tempo aqui, e realmente esse problema é muito grande, né? E às vezes trazem uma criança com uma dificuldade de fala, uma dificuldade de aprendizagem na escola, e muitas vezes a consequência dessas dificuldades, às vezes não é nem, eu acho que é muito mais emocional do que qualquer outra coisa orgânica que a criança possa ter, né? Com certeza. E às vezes a avó vai levar a criança para a gente fazer uma anamnese, e essa avó não sabe a história dessa criança.
ela não sabe nos contar nada, porque às vezes ela já pegou essa criança com 3, 4, 5 anos de idade para tomar conta, ela não sabe se a criança teve algum problema de desenvolvimento, não sabe contar nada. E como muitas mães também não sabem, que nem elas tomam conta direito dos filhos, né? E eu tenho, às vezes eu observo na rua, mães caminhando com as crianças com 2, 3 anos, às vezes a criança pequena vê uma coisa, quer que a mãe compre, a mãe não quer comprar, não pode comprar, e a criança começa a chorar e elas sacodem a criança, e essa praga, esse inferno, não sei o que, vou te bater, sabe? Então eu acho que isso aí para mim, eu fico olhando para a cara dela e pensando, por que você teve filho? Né? Porque o filho tem que ser querido, o filho tem que ser amado, ele tem que ser desejado em todos os aspectos, né? Então eu acho que quando isso acontece, realmente, para mim, é o fim. Acontece se a gente não agir para impedir isso, acontece de cuidadores, às vezes por vínculo familiar, às vezes por vínculo afetivo, responsabilidades, acontece deles irem à clínica com uma criança e querem falar sobre as razões por que levou a criança na clínica junto com a criança. Aí entra o responsável e a criança, o cuidado e o cuidador, né? E entram e querem falar junto ali, ó, esse menino ele é assim, ele é isso, eu vou preferir não falar os nomes que eu ouço, né? Mas ele é tudo, ele é o meu problema, ele é o meu problema. Olha, eu pedi o prazer na vida, eu quero morrer porque não suporto mais. Não acontece isso porque eu não deixo, tá? Não acontece porque eu não deixo, mas se deixar acontece. A gente, não, peraí, espera lá fora, vamos conversar com um, vamos conversar com o outro. Talvez pode ter um momento de conversar, né, da terapia de família, de casal, mas a princípio individual. Mas se não houver um controle nisso aí na clínica, acontece o que você está dizendo, a pessoa chega e quer. E às vezes ela vai expor coisa da criança que a criança nem sabe. Às vezes a criança, se a gente permitir, né? Se a gente permitir, a criança às vezes vai ficar de boca aberta, ela fala, mas é isso que a minha avó pensa a meu respeito? É isso que minha mãe pensa a meu respeito? É isso que eu represento para minha mãe? É isso que eu represento para minha avó, para o meu pai, para o meu tio? Né? Eu sou o problema da minha mãe? Eu sou o problema da minha avó? Do meu pai? Exato. É o choro do infante. Eu quero que você me veja, que você me perceba, mesmo que seja para me bater, mas se preocupe comigo, cuida de mim, faça alguma coisa por mim, eu estou aqui. Eu gostaria de pedir ao presidente da mesa que fizesse o encerramento aí. Bem, presidente da mesa, não bonito. Bem, eu quero agradecer a vocês, agradecer ao Antônio Carlos, agradecer a Dalva. Olha, eu junto Antônio e Carlos. Antônio e Carlos, pelo convite. A Coordenação Estadual de Plenários de Conselhos agradece. O Conselho Municipal de Saúde de Guarapari agradece também o convite. Nós achamos importante o município de vocês trazer essa conferência, como já disse de manhã, é uma novidade para vocês, é uma novidade até para o Estado. A gente teve uma saúde mental nacional em 2011, depois os municípios não fizeram mais nada. Vocês trouxeram essa realidade para cá, o Conselho Municipal de Saúde trouxe, e eu quero agradecer. Eu vim de longe, não dormi no ônibus, mas valeu a pena, o dia de ontem, o dia de hoje. E quero aumentar o agradecimento à Dalva por ter me dado um espacinho na casa dela, ter me dado janta e almoço, não ter me deixado passar fome, tá? Sempre quiser me convidar, estamos aí. Qualquer coisa, se você precisar de alguma coisa em Guarapari, pode entrar em contato comigo, pode entrar em contato com a coordenação, que a gente está disposto a vir aqui ajudá-los, tá? Obrigado. Não, praia não. Bem, eu quero agradecer com uma declaração muito surpreendente, muito novidade para vocês, que é a primeira vez que eu participo de uma conferência alimentar em Coporanga. Uma surpresa para todos vocês, né? É a primeira que tem aqui, mas quero parabenizar os que tiveram iniciativas, que participaram. Mas
é a primeira vez que eu participo como palestrante numa conferência de saúde mental. Já participei em conferência de saúde, de assistência social, em conferência de saúde, de conselhos e tal, mas de saúde mental é a primeira vez mesmo na minha vida. E agradeço pelo convite, pelo privilégio de fazer parte dessa tão importante mídia. Obrigado. Eu gostaria de chamar todo mundo aqui na frente para a gente fazer uma foto, todo mundo, filmar todo mundo, pegar uma parte aqui em cima aqui, outra parte aqui embaixo. Vou pegar todo mundo para a gente fazer uma coisa bonita. Vamos começar bonito, vamos terminar bonito. Nós somos bonitos. Gostaria de agradecer ao Gilmar Reis, que preparou o café, o almoço para a gente, a Eliane Ferreira, também conselheira municipal, que também ajudou na organização do café, do almoço também. Muito obrigado e o Conselho de Saúde agradece. Vamos pegar uma parte de pé lá em cima também. Você deve ter mexido lá, ó. O carregador. Aqui,